Bom, nós vamos meditar hoje a palavra de Deus sobre uma palavra que é um cântico sobre o vinhedo do Senhor. E ele foi proferido pelo profeta Isaías, lá no capítulo 5. Ele vai declarar a justiça de Deus, o julgamento e a justiça de Deus. O título é A Canção da Vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar as uvas. Ele esperava que dessas uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem campinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava e esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Até aí. Pesada essa palavra. Essa palavra é bem de julgamento, né? Na primeira parte, o que eu percebo, né, nesses primeiros versículos, é como se a amiga, né, ou a amada, por exemplo, como está na minha versão, o início é bem como se fosse o cântico, né, o cântico dos cânticos. Está contando que ele fez tudo o que ele poderia fazer ao alcance dele. É como Deus deu para nós tudo o que nós podíamos querer. Ele nos deu vida, Ele nos deu esse corpo, Ele nos deu tantas coisas boas, Ele nos deu saúde, nos deu recursos, nos deu inteligência. E só que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem a sua resposta em relação à sua própria vida. Cada um tem acontecimentos também que podem atrapalhar, que podem estar conduzindo, dirigindo a sua vida para uma outra direção. A expectativa, né, mostra que a amada está falando assim: o meu amado tinha uma expectativa diferente. Ele achava que haveria essas uvas doces, mas só produziu, mesmo que ele tenha feito tudo, aquelas uvas não foram doces, não foram docinhas, né? Então, eu fiquei pensando quantas vezes Deus esperou do seu povo coisas boas, como Ele esperou que houvesse justiça, que houvesse amor, que houvesse paz, que houvesse gratidão, que houvesse coisas que produzissem em nós essa doçura. Mas por circunstâncias, por tantas outras coisas que foram contrárias àquilo que Ele já nos deu de recursos, isso não veio acontecer. Não veio na expectativa que Ele queria. E assim é também com a gente. Quantas vezes nós temos uma expectativa de algo para a nossa vida, e mesmo que a gente tenha feito muitas coisas, que a gente tenha se esforçado, que a gente tenha intentado o melhor, de alguma forma algo ocorreu que não produziu aquele fim que nós queríamos. Então Deus está contando que aconteceu isso com ele. E a amada aqui, eu coloco também que é a igreja,
né? Assim como no Cântico dos Cânticos há a possibilidade de uma tradução literária, uma tradução literal para amado e o amado, há também a nossa interpretação como sendo a igreja e Jesus. Nós somos essa igreja vendo toda a expectativa do Senhor para nós. E aí vem a continuação. E aí é o amado falando o que aconteceu. Ele diz então: agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, já não te fiz? Porque quando eu esperava uvas doces, ela produziu uvas amargas. Agora lhes digo: o que farei com meu vinhedo? Removerei, aí eu vou tirar tudo. Já que não deu certo, não tem como. Né? O fruto já não aconteceu como era desejado. Então ele arranca tudo. Né? Ele tira tudo que é possível. Então há um julgamento. E o Senhor ainda fala assim, ele fala literalmente: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. A nação de Israel representa o povo de Deus. E o julgamento, como a gente já falou aqui, começa pelo povo de Deus. Aqueles que conheciam, aqueles que deveriam já estar à frente em muitas coisas, em justiça, em executar o juízo, a justiça, a equidade, a graça de Deus se manifesta, a luz do Senhor se manifesta. O povo de Deus escondeu isso. Então ele coloca assim: há um julgamento, há um juízo. Né? Não tem como não haver. E aqui então vem para nós uma grande responsabilidade. Ele esperava colher justiça, mas ele encontrou opressão. Vai chegar uma hora que vai ter o fim. E aí não tem como voltar atrás, né? Então, Deus ele é misericordioso? É. Ele é bondoso? É. Mas ele também é justo juiz. E todos nós vamos um dia estar diante disso. Eu vou ler uma passagem em João, primeiro versículos 1 a 4. Isso. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso aí, até aí por enquanto, né? Então vamos só pensar que agora parece que trocou aqui os papéis, vamos dizer assim. O próprio Senhor Jesus, ele está falando que ele é a videira. Interessante porque aí dá a ideia do que ele fez por nós. Ele se fez essa videira. Ele se fez maldição por nós. O castigo que era para nós, aquele julgamento todo que era para nós, ele se fez por nós. Ele se fez maldito, ele fez tudo por nós. Ele tirou todo aquele julgamento, tudo aquilo que a gente deveria levar, porque a gente não foi justo. E aí assim, aqui nós somos justificados. E essa videira não dá uvas azedas, nem não, amargas. só dá uvas doces. Só. E ele ainda fala assim, que nós somos os ramos ligados nessa videira. E aquele que não dá fruto, ele corta. Aí sim. Aí não tem jeito, né? Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneça no Senhor. E eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vós também não podereis produzir frutos a não ser que permaneçam em mim. Então, nós precisamos dessa videira. Essa videira que o Senhor cuida tanto, que Ele coloca até uma torre vigiando, Ele coloca toda a infraestrutura, Ele dá tudo para nós. Tudo. Ele põe na nossa mão para que a gente possa produzir esses frutos. Então, também, continua sendo uma responsabilidade, ainda que Ele tenha sido feito ali, tudo Ele fez por nós. Mas ainda assim, Ele nos deu o livre-arbítrio se nós queremos permanecer nele ou não. Permanecer nele ou não. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Que a alma humana, se nós fizermos as coisas pela nossa alma, só pelas nossas emoções, pela nossa oba-oba, né? Pelo nosso impulso, não vai produzir fruto. O fruto vai minguar. Não tem como ser um fruto eterno. Mas aquilo que é produzido pelo Espírito, sim. O Espírito é aquele que produz o eterno, né? Para a eternidade. Então, quando o homem lá no Éden, né? Ele quis, ele foi tentado, né? A serpente falou assim, olha, você quer conhecer? Você quer ser igual a Deus? Né? Você quer como do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Né? Vá para a sua alma, né? Vá para aquilo, seja independente de Deus. Então, quando o homem foi para esse lado, ele então, ele ficou separado de Deus. É o contrário da árvore da vida. A árvore da vida, o próprio nome fala, é a vida em Deus. É o fruto eterno. Né? Aquilo que vem de Deus vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno. Então, o homem se separou da árvore da vida. E mais uma vez, essa analogia da árvore é onde o Senhor sempre quer mostrar que nós precisamos estar ligados novamente. Nós precisamos ter sempre a nossa direção para essa árvore da vida. Né? E aqui ele se fez videira. Ele é essa videira que a gente tem que estar ligado, que a gente tem para produzir vida, para nós produzirmos esses frutos aí, e o fruto do Espírito é fé, paz, alegria, amor, domínio próprio, bondade, mansidão, benignidade, longanimidade. Então tudo isso, contra essas coisas, não há lei, né? Não há lei, quer dizer, a lei não tem como, né, nos condenar, porque o fruto do Espírito é vida. Se vocês permanecerem em mim, ele ainda coloca assim, olha só, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem, é tudo de vocês. Eu faço tudo para essa vinha, eu dou tudo para vocês, né? Eu vou guardar, eu vou sustentar, eu vou prover, eu vou estar cuidando de vocês, eu vou ter que às vezes podar para que vocês produzam mais frutos, né? Então Deus corrige a quem ama e Ele faz isso por amor de nós, para a gente poder sempre estar ligado novamente e produzir mais frutos ainda. O Senhor preparou para nós um tempo, e esse tempo que nós vivemos é um tempo onde nós precisamos estar fortalecidos, mais ainda na videira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Então, essa videira, ela veio para nos dar essa vida. E nós precisamos estar então ligados, enxertados, recebendo da seiva, senão nós morremos, senão a gente fica infrutífero e podemos morrer nessa sequidão, né? Não fique na sequidão, não fique na sequidão. O Senhor deu tudo para você, para que você seja essa videira doce, haja doçura em você, né? O doce Espírito de Deus possa estar em você. Então, nós podemos agora orar, pedir ao Senhor para que esse Espírito, então, esteja conosco, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a paz do nosso Senhor, do Espírito Santo, esteja com você hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu?